Olá, estou aqui ao lado de Alessandro Martins, que é blogueiro profissional e vai dar algumas dicas para quem tem interesse de aprender. Muitas pessoas têm blogs, mas têm dúvidas que tipo de conteúdo postar. Você tem alguma sugestão onde buscar inspiração para os posts? Hoje em dia a internet é uma fonte inesgotável de inspiração. Você pode buscar inspiração em inúmeros lugares. A melhor forma de buscar inspiração é encontrar nos seus amigos. Você tem que estar presente numa rede social onde seus amigos estejam. Pode ser Orkut, pode ser Facebook, pode ser Twitter. E preste atenção no que seus amigos gostam. A partir deles, você pode buscar os posts que eles indicam e escrever, indicando esses posts, ou até escrever opiniões a respeito desses posts, ou postar vídeos, postar fotos interessantes. Eu, particularmente, gosto muito de acompanhar no meu agregador de feeds os itens compartilhados dos meus amigos. Porque se eles gostaram, é muito provável que outras pessoas venham gostar. E eles são os melhores editores para isso. Então você acaba compartilhando o que sua rede compartilha com você. Mas claro, você também busca inspiração num livro, né, em coisas que acontecem na sua vida, na sua rua, na sua comunidade. Basicamente, Twitter é bom seguir, ver o que está acontecendo ali. Ter um bom agregador de feeds e seguir bons blogs e procurar seu próprio conteúdo, gerar seu próprio conteúdo. Não só compartilhar o conteúdo, mas acrescentar algo que você tenha para aquele conteúdo que vai dar a tua marca pessoal ao seu blog. E qual que é a melhor tática para fisgar o leitor? Hoje em dia, como as pessoas acompanham os blogs, principalmente em leitores de feeds, não digo todo mundo, que embora já seja uma tecnologia antiga, o RSS, os feeds, ele ainda não é uma coisa tão popular. Mas os leitores que podem fazer um diferencial para você, eles já dominam essa tecnologia, que são os feeds. Nos feeds você recebe uma lista de atualizações. E muitas vezes o leitor de feeds, ele lê antes o título. E nem lê o texto, ele só acaba lendo o texto se o título for interessante. Então a primeira coisa é fazer um bom título. E existem várias formas de fazer um bom título, né? Você pode desde ser mais simples, fazendo um título sintético, sintetizando no título o que você vai trazer. Pode fazer um título curioso, com uma pergunta para o leitor, que daí ele vai querer saber, uma pergunta talvez até absurda, que vai atiçar a curiosidade para que ele leia seu texto. Você pode fazer um desafio no título. Uma coisa de que os leitores gostam bastante são listas, por exemplo, 10 coisas que você deve saber sobre blogs, sem as quais você pode até morrer. Nossa, você vai querer saber o que são essas 10 coisas que Chama bastante atenção esse tipo de título. Exatamente. Então, o título, assim como no jornalismo tradicional, tem que chamar atenção. Mas a diferença é que no blog você pode ter mais apelo ainda. Entendi. Né? E daí aquelas técnicas, no primeiro parágrafo, procurar chamar bastante atenção, escrever um bom primeiro parágrafo, não escrever necessariamente um lead, que é o que a gente conhece no jornalismo. Usar imagens. Eu, pessoalmente, uso pouco imagem, mas é que o meu leitor gosta de texto, assim, em geral, né? Então, acaba funcionando para mim o texto. E o forte dos blogs é causar interação, né? Que as pessoas participem, comentem. Como que você faz para causar interação nos blogs? Existe uma tática? Existem muitas táticas. Muitos blogueiros adotam a tática de serem polêmicos, outros de usarem, fazem perguntas para os seus leitores. Uma coisa tão simples quanto fazer pergunta acaba gerando participação. É engraçado isso. Mas, basicamente, a participação, se o post, o artigo ou a publicação, pode ser de um vídeo, de uma trilha sonora, ou de um podcast, se o conteúdo for interessante, a participação é quase que inevitável. Então, existem táticas mais específicas para provocar interação, mas, basicamente, se o conteúdo for bom,
a participação é inevitável. E em um dos seus blogs tem um post que fala de o que os blogueiros ensinam aos jornalistas e o que os jornalistas ensinam aos blogueiros. Poderia explicar um pouquinho a diferença de cada um deles? Nesses 2 posts, eu listo 5 itens. Eu não vou lembrar de todos, né? Seriam 10 itens ao todo. Mas tem várias coisas, e eu sinto que desde que eu escrevi, os jornalistas têm aprendido bastante sobre isso. Por exemplo, os jornalistas, até onde eu sabia, no momento que eu escrevi aquele post, eles não sabiam o que eram os feeds. Os feeds são bem importantes, porque você não perde tempo buscando atualizações. Eles não usavam links. Os links são uma forma importante de interação com outros veículos, outros blogs, e uma forma de deixar de escrever, explicar tudo na matéria e permitir que o link explique mais à frente. O blogueiro tem aquela linguagem mais pessoal, né? E o jornalista ainda tem aquele paradigma de escrever meio distanciado do que ele está escrevendo, não se coloca dentro do texto e não dialoga com o leitor. O blogueiro ele se coloca no texto, escreve em primeira pessoa quase sempre e dialoga com o leitor, né? Ele fala, o que você acha? Eu queria mostrar isso para você. Então, o leitor se sente mais próximo do autor, do editor, do blog. Já, por outro lado, o jornalista pode ensinar para o blogueiro uma série de coisas. Mas sempre lembrando que eu observei que essas 5 coisas já estão meio que sendo absorvidas por ambos os lados. O jornalista tem toda a questão da checagem da informação. Pelo menos o bom jornalista, você não sai publicando ou, no caso, retuitando ou reblogando uma informação da qual você não tem certeza. Isso pode acabar com a tua credibilidade caso você publique uma informação que não tem validade. Você tem uma prática de texto melhor, né? Pelo menos espera-se que tenha. Principalmente quem já trabalhou em um jornal impresso ou num telejornal ou em outro veículo. E uma série de outras coisas que os jornalistas acabam tendo por formação, assim. Mas eu acredito que todos esses conhecimentos que antes uns tinham e outros não, já estão começando a se misturar, assim, né? Então tá certo, Alessandro, muito obrigada pela entrevista.